Prezados alunos, aqui quem vos fala é o professor Jairo e nós vamos falar a respeito do curso de extensão universitária Como Ler e Analisar Poesias, né? É um curso modular, constituído de um conjunto de 5 lições, né? E essas lições devem ser seguidas na ordem em que se apresentam. Nós vamos para a página do curso, a fim de que possamos mostrá-la. Aqui, a página do curso, Como Ler e Analisar Poesias, né? Ele se apresenta primeiro com uma apresentação do professor, um fórum de notícias, um tutorial básico com informações de como utilizar os recursos da página, uma apresentação de slides acerca da prática do aluno de EAD com caráter motivacional, né, a fim de destacar o papel do aluno no processo de aprendizagem. E a primeira lição, ou primeira leitura, reconhecimento da forma. Então a gente tem um conjunto de textos que vai discutir os aspectos formais da poesia, né? Aqui nós temos 2 poemas, Nascemos em Poemas Diversos, do Paulo Leminski, e o Soneto de Fidelidade, esse bem conhecido, do Vinícius de Moraes, e um conjunto de textos, né? 3 textos que devem ser lidos com atenção para poder responder à primeira tarefa da primeira lição, né? Que aqui você vai realizar um estudo dos 2 poemas, o do Paulo Leminski e o de Vinícius de Moraes, a partir dos textos lidos. A segunda lição, figuras e o trabalho com a linguagem. Então nós temos aqui a pasta de textos, né? Tem 5 textos, né? Entre eles o texto de Roman Jakobson, que entre os 5 textos é o mais teórico, né? Os outros são textos mais práticos, né? E 2 textos literários. Após a leitura dos textos, tem um vídeo sobre Carlos Drummond de Andrade e, a partir daí, o aluno vai fazer a análise de um poema. A seguir, tem um fórum de discussão das lições 1 e 2, a qual ele deve participar, né? A lição 3, as características da escola, na pasta de texto, né, reconhecimentos de características da escola, tem um conjunto de textos e uma sugestão de leitura de ordem destes textos. Feito isso, ele pode realizar a tarefa reconhecimento de características de escola literária do poema. É um questionário. A lição 4, aspectos fonoestilísticos do poema, apresenta na sua pasta de textos, né, aqui 4 textos que vão discutir a questão estilística e fonoestilística do poema. E a seguir ele vai fazer a análise de um poema segundo os aspectos fonoestilísticos e estilísticos. A lição 5, o entendimento do processo criativo e inventivo da linguagem poética, apresenta uma interessante aula do professor Paul Fry, né? A aula tem duração de pouco mais de 50 minutos, né? Este é um curso realizado em 2009 pelo professor Paul Fry na disciplina de Teoria Literária na Faculdade de Yale, né? A aula é interessante, embora em inglês bem legendada, e acredito que poderá ser muito proveitosa para o aluno do curso, né? Depois tem uma entrevista com o poeta concreto Augusto de Campos. A seguir, a pasta de textos da lição 5. Aqui estão os textos, né? Poesia e Invenção em Manuel de Barros, Poesia e Invenção no Concretismo, e um estudo teórico a respeito das relações entre o formalismo, o estruturalismo e a poética. A partir daí, o aluno pode participar do Wiki, a Invenção Poética, em que ele fará uma pesquisa sobre o tema e poderá criar uma página dentro da atividade sobre o tema e anexar
o resultado da sua pesquisa. Ainda contém leituras complementares, que podem ser lidas durante ou até após a conclusão do curso, uma vez que ficarão disponíveis, né? Como o livro da Norma Gondstein, né? Um texto de Antônio Cândido, outro texto de Augusto de Campos, né? E assim um texto de Décio Pinhatari a respeito da comunicação poética. Então este é o conjunto de textos de leituras complementares. Procure realizar as tarefas na ordem em que se apresentam, uma vez que elas apresentam uma gradação até completar um ciclo, e acreditamos que ao final o aluno terá desenvolvido um pouco mais a sua compreensão sobre a linguagem poética. Até uma próxima oportunidade.